Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, diz o texto da palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, os levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Amado Deus, reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos a grandeza do Senhor, a grandeza do teu amor, a grandeza da tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos abençoe a fim de que possamos entender a tua vontade revelada nesse trecho e colocar em prática para o nosso bem e, acima de tudo, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quais foram os planos que você revelou na virada do ano? O que você comentou com a família, falou com as pessoas, o que você escreveu no papel, como seria o seu 2020? Você ia fazer uma viagem? Você ia fazer um curso? Você iria se estender um tempo de trabalho? Eu só sei que em meio ao seu planejamento apareceu uma grande tempestade, que foi essa crise do coronavírus, essa crise dessa pandemia que está assolando o mundo inteiro. Eu sei que você estava numa pegada, numa batida, num ritmo de caminhada e de repente você teve que retroceder, parar um pouco. Teve que resolver e agora está tendo que administrar esses problemas que estão acontecendo. É possível que em meio a essa tempestade, dessa crise, você esteja desesperado ou tenha se pego como os discípulos do texto que nós acabamos de ler. Nós estamos no Evangelho de Marcos, o Evangelho que mostra Jesus como o Cristo, o conquistador poderoso. Nós vemos aqui milagres sendo descritos para argumentar a respeito dessa ideia que o narrador, o Marcos, está passando para a sua audiência, para quem estava lendo o seu Evangelho. Nós acabamos de sair de uma sequência de ensino no capítulo 4, quando chegamos no versículo de número 35, encontramos Jesus cansado de um dia inteiro de trabalho. E aí ele entra em um barco com a intenção de passar para outro lado, para uma região chamada Decápolis, a fim de lá continuar pregando coisas concernentes ao reino de Deus. O texto que acabamos de ler mostra como que Cristo poderosamente acalmou uma tempestade que apareceu no meio do seu percurso até Decápolis. Esse texto nos leva ao entendimento que Jesus tem o poder de fazer o impossível, nos dando paz em meio à tempestade. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre a seguinte pergunta: o que fazer em meio à tempestade? Esse trecho das Escrituras Sagradas nos traz resposta para essa pergunta. O texto que nós acabamos de ler vai nos ajudar a entender o que fazer em meio à tempestade. A primeira lição que eu tenho aqui é a seguinte: confie em Jesus. Os irmãos percebem que no versículo 35 e 36 nós temos o relato que depois de todo um dia de trabalho, Jesus resolve passar para outra margem. A ideia que eu acabei de descrever. Ele tinha intenção de ir até Decápolis, como foi a região do outro lado do mar, do mar da Galileia. E apesar a multidão começaram a se juntar, né, para poder seguir o barco de Jesus. E
No versículo 37 diz que houve um grande temporal. Um temporal que, apesar de ser característico da região, aquele que apareceu nesse momento foi algo diferente. E foi algo repentino e incomum. Lucas, quando narra esse fato no seu evangelho, ele diz que os discípulos corriam perigo. Então não foi qualquer temporal de vento. Foi algo que poderia levar aquele barco a pique e poderia matar aqueles discípulos. Versículo 38, nós vemos que Jesus estava dormindo, descansando no seu travesseiro. E aqui nós vemos, meus irmãos, pular os nossos olhos numa doutrina muito importante para a fé cristã, que é a doutrina da dupla natureza do nosso Redentor. Você vai ver que aqui ele se mostra como um homem, cansado, deitado, por causa do dia de trabalho. E à frente nós vamos ver ele acalmando a tempestade. Ou seja, coisa que um homem não consegue fazer. Nós vemos aqui a dupla natureza do nosso Redentor. O nosso Redentor estava dormindo quando eles chegaram e falaram: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, nós estamos aqui lutando para poder vencer essa tempestade, o senhor está aí dormindo. Porventura eles poderiam ter pensado que Jesus deveria ter pego um remo ou feito alguma coisa que alguém que tivesse noção do que era uma luta numa tempestade num barco pudesse fazer para poder salvar, mas ele de momento algum confiou que Jesus poderia ser alguém que iria fazer algo diferente no meio daquela tempestade. Eles ainda não conheciam Jesus. Eles ainda não sabiam quem era Jesus. Não sabiam que Jesus era um Deus. Não entenderam aí isso ainda. Porque se eles entendessem, eles deveriam ter feito igual o salmista fez no Salmo 10. Olha o que o salmista fala. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Ou seja, eles poderiam falar: Senhor, eu estou aqui, nós estamos aqui, o Senhor pode fazer algo por mim, como o salmista fez. Mas eles assim não fizeram. Eles não sabiam o que Jesus poderia fazer. O apóstolo Pedro, na primeira carta, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Era isso que os discípulos deveriam ter feito, lançar sobre Jesus as suas ansiedades. Como? Uma história que eu vi há muito tempo, que fala sobre um homem que tinha medo de avião. E ele olhou para o lado, o avião começou a voar e ele tremendo, suando, viu uma menina brincando. E ele olhou para a menina e falou assim: você não tem medo de voar? Ela falou assim: não, eu não tenho medo. Ele: por que você não tem medo? Eu, adulto, tenho medo? Ele falou: não tenho medo porque o meu pai é o piloto. É ele que comanda esse avião. É ele que está no controle na cabine. A filha do piloto não tinha medo porque ela confiava no seu pai, que o seu pai era o piloto, era quem poderia tomar conta numa turbulência daquele avião. Quem está no controle da sua vida? É uma pergunta que eu te faço nesse momento. Quem está no controle da sua vida? Se é Jesus, confie. Porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Se existe alguém que pode tomar conta de você nessa crise, esse alguém é Jesus. Confie nele. Agora, se você não sabe quem está no controle da sua vida, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Você precisa crer no Senhor Jesus para poder ter descanso da sua alma. Ele cuida de você porque Ele veio lá do céu, morreu numa cruz para salvar a tua alma e cuida de você neste mundo com a promessa que estará com você todos os dias da sua vida até a consumação do século. Creia em Jesus. Creia em Jesus porque Ele te dá descanso. Somente nele nós temos a verdadeira confiança nesses momentos de crise, nesses momentos de tribulação. Uma outra resposta à nossa pergunta, o que fazer em meio à tempestade, é a seguinte: tenha fé em Jesus. Os discípulos não confiavam, mas eles precisavam mais do que confiança. Eles precisavam de fé, que é a prova daquilo que não vemos, e a convicção de coisas que ainda não aconteceram. O versículo 39 fala que Jesus se levanta, imediatamente acalma a tempestade. Olha o que ele faz: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou. Aqui mostra que ele não era apenas um homem cansado, dormindo, e acordou porque alguém foi lá e o despertou. Aqui mostra que ele era Deus e que tinha controle sobre toda a natureza. Pensa nos judeus. Pensa no judeu vendo um homem diante do mar
dando controle daquele mar? Ele poderia imediatamente pensar no que aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho. Ou no que aconteceu quando jogaram Jonas na água. Deus tendo controle da natureza. E ali estava quem tinha controle da natureza por lógica. Consequentemente, esse não era um homem comum. Esse era o verdadeiro Deus, o Deus encarnado ali diante dele, quem eles teriam que ter não apenas confiança, mas fé. E aí Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: por que sois tímidos? Como? Como? Que não tendes fé? Como? Eu estou aqui diante de vocês, eu já ensinei coisas que um homem comum não ensina. Eu já fiz coisas que um homem comum não faz e vocês, como? Como vocês ainda não acreditam em mim? Essa é a pergunta que Jesus fez aos discípulos em meio à tempestade. O discípulo deveria ter a fé que o salmista teve quando ele falou no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, ainda que os montes se abalem e nos seios nos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem suas fúrias e os montes se estremeçam, eu continuo confiando no Senhor. Essa era a confiança do salmista. A confiança de quem entra em um barco e não sabe o que vai acontecer durante a viagem, mas tem certeza de que vai chegar. Essa é a confiança de quem precisa ter fé em Jesus. Essa deve ser a confiança de quem tem a fé em Jesus. Nós estamos em tempos de muitas vozes, de muitos conselhos, de muitas pessoas tentando resolver as coisas, sabe? Nós vemos opiniões aqui, opiniões ali, pessoas se levantando, ditando coisas como se fosse especialista nas situações, sabe? Nós vemos pessoas que dizem que são crentes no Senhor Jesus entrando em desespero no meio dessa luta, no meio dessa crise. Mas o que deve fazer um cristão, então, no meio de uma tempestade como essa que nós estamos vivendo? Ter fé. Ter fé mesmo sem ver, mas crer. Fé não é algo que nós vemos, fé é algo que nós cremos. Nós acreditamos mesmo sem ver. Deus irá fazer alguma coisa. Jesus está no controle do barco. Em meio à tempestade que eu e você estamos atravessando, nós precisamos ter fé em Jesus, que Ele nos dará paz e segurança para chegar no outro lado. Porque iremos chegar. Vai passar esse momento. E chegando ao outro lado, nós iremos glorificar a Deus, como o povo que veio do Egito, passou pelo Mar Vermelho e chegou lá do outro lado, glorificando ao Senhor. Também preciso dizer a você que em meio à tempestade é essencial que você tema a Jesus. Tema a Jesus. Versículo 41 diz que eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Grande temor. É um sentimento de inferioridade diante de uma autoridade superior. Quando você olha a autoridade superior e você sabe que você não pode fazer nada ali contra ela, porque você vai se dar mal. É uma mistura de medo e respeito, tá? Isso é o grande temor que está descrito aqui. E a ideia é que é algo maravilhoso. É como se você estivesse diante de algo muito bonito e estivesse tendo medo daquilo ali também. Esse é o grande temor manifesto aqui nessa palavrinha que foi traduzida aqui como grande temor. Então é um grande temor porque aqui já no 41 eles reconheceram o grande poder e autoridade do Senhor Jesus sobre a tempestade, sobre a natureza. E eles perceberam aqui que não sabiam ainda quem ele era, mas sabiam que ele não era um homem comum. Quem é este que até a natureza obedece? Um judeu crente que estudava o Antigo Testamento sabia dizer: só Deus pode controlar a natureza. Então este é o verdadeiro homem como o verdadeiro Deus. Apocalipse registra um cântico a Jesus dizendo: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque seus atos de justiça se fizeram manifestos. Nós cantamos esse cântico. Musicalizado, foi uma versão feita pelo Vencedores por Cristo, muito bonita, que tem no repertório da nossa igreja. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? É o texto de Apocalipse.
Isso está demonstrando que esse que estava dormindo naquele barco, que levantou, é quem tem poder sobre a tempestade, ou seja, é o verdadeiro Deus, é o Senhor Jesus. Sobre tremer o problema, ao invés de temer a Deus, nós somos péssimos nisso. Muitas vezes nós botamos mais valor ao problema do que o próprio Deus. Existe um ditado que é verdadeiro. É uma frase de para-choque de caminhão, mas que tem verdade nela. Ela diz assim: não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Muitas vezes nós esquecemos até de dizer a Deus. Nós só falamos que nós temos um grande problema. Meus irmãos, eu não estou aqui minimizando o problema que nós estamos passando hoje, não. Nós estamos passando por um grande problema. Essa crise é uma grande crise. Sim, senhor. Sim, senhora. Porém, Deus é maior que essa crise. Deus é maior que a tempestade. Jesus Cristo é muito maior do que tudo que está acontecendo no mundo hoje. Então eu devo temer a Jesus, não ao problema. Não ao problema. Uma vez que o Senhor é por nós, quem será contra nós? O texto de Romanos diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem o presente, nada nos separará do amor de Cristo. Então, por que tememos a tempestade? Devemos temer a Jesus. É possível que você esteja tentando resolver o seu problema sozinho, sabe? É possível que você tenha tentando criar algum planejamento para ver se resolve o que vai acontecer, as consequências que irão acontecer por causa dessa crise. Mas você tem levado em conta o poder de Deus? Tiago vai falar na sua carta que muitas pessoas falam assim, não, na manhã nós vamos fazer isso e aquilo. Ele fala, não, gente, não fala assim não, ele ensina. Fala da seguinte forma: se o Senhor Deus permitir, faremos tal coisa e tal coisa. Você tem levado Deus em consideração diante dos problemas que você tem atravessado? As atitudes que você tem tomado tem levado Deus para longe de você? Ou você tem trago Deus para perto de você com as atitudes que você tem tomado? Você precisa temer a Deus e confiar no seu poder. Você precisa entender que quem está no seu barco é o verdadeiro Deus. É o Senhor Jesus. É quem está te conduzindo nessa vida, nessa luta, nessas circunstâncias que nós estamos atravessando. Não é algum planejamento que você vai fazer que vai resolver a sua vida. Não. É Deus que tem o controle de toda a sua história. Pense, é Ele que escreve a nossa história. Ele sabe o que vai acontecer lá no final. Então você precisa confiar nele. Precisa confiar nele. Concluindo, meus irmãos, eu quero lembrar os irmãos que confiar em Jesus, ter fé em Jesus e conhecer a Jesus cada vez mais, temendo a Ele, são atitudes dignas e corretas que o cristão deve tomar diante da tempestade. Não entre em desespero, não entre. O Senhor Jesus está no seu barco. O Senhor Jesus está no seu barco. Ele sabe de tudo que está acontecendo com você, com a tua família, com as pessoas que estão ao seu redor. Então não tema. Confie nele, confie. Muitas pessoas nesse momento estão entrando em desespero, estão dando cabo até da sua vida. Ou se não, fica por aí espalhando notícias ruins pelo WhatsApp, pelo Facebook, parece que não se contenta. Também não se acha que você é um especialista e saiba de tudo, não. Sabe, tem gente aí que parece que estão tratando coronavírus que nem trata política e futebol. Gente, nós não somos cientistas. Nós somos pessoas comuns. Então, pare e veja quem é mesmo um especialista de confiança e confie e veja, se informe sobre aquilo, mas não confie em homem. Jeremias disse que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, a sua força. Então, nossa força não está no homem.
Nós devemos orar e temos que continuar orando pelas nossas autoridades. Mas não é o presidente da República que vai resolver o problema. Não é o governador do estado, nem o prefeito da cidade que vai resolver o problema. A nossa vida está na mão de Deus, confie nisso. Quem vai te ajudar a atravessar esse mar vai ser o Senhor Jesus. É Ele que vai te levar a chegar do outro lado. Confie nele. Para que você tenha uma boa viagem, em paz, guiado e movido pelo seu Santo e Bom Espírito. Outra coisa que eu preciso falar para você. Você tem certeza que Cristo está no controle do barco da sua vida? Eu preciso perguntar. É Ele mesmo que tem o controle da sua vida? Ou o seu cristianismo é um cristianismo raso, fraco, água com açúcar, que já deixou de ter sabor nesse momento de luta? É possível que muito antes dessa situação você já tenha abandonado a tua vida na igreja. É possível que muito antes dessa crise, de a gente ser obrigado a ficar em casa, você já não estava indo na igreja. Pare e pense, quem é que está no controle da sua vida? Se é a tua vontade ou se você já tem colocado deuses, ídolos no seu coração para tomar conta da sua vida, ou se é o próprio Deus que está tomando conta dele. Uma terceira coisa que eu quero falar antes de fechar o nosso sermão. Você conhece Jesus? Você já tem fé em Jesus? Você já confia em Jesus? É possível que você só tenha conhecido Jesus que a mídia fala. É possível que para você Jesus é um camarada muito bonito, com loiro de olhos azuis, que aparece em filmes no final do ano. É possível que para você Jesus é apenas um bebê que aparece no presépio no tempo do Natal. É possível que para você Jesus é apenas um mantra que você invoca quando tem medo de alguma coisa. Sangue de Jesus tem poder. Ou quando você quer que alguma coisa aconteça, em nome de Jesus isso vai acontecer. Mas eu quero te apresentar o verdadeiro Jesus. Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. É alguém que vive eternamente. O apóstolo João diz que no princípio ele estava com Deus. E ele é o próprio Deus. É aquele que lá entre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aceitou a missão de vir aqui neste mundo para morrer por nós, pagando os nossos pecados. Mas antes de morrer, ele viveu por mim e por você, cumprindo a lei de Deus perfeitamente, a fim de que eu e você possamos cumprir a lei nele. Jesus é aquele que pagou os nossos pecados e a nossa dívida. E a única coisa que ele cobra para nós é que nós tenhamos fé nele e nos arrependamos do nosso pecado, para que possamos realmente viver aqui neste mundo em novidade de vida, e quando nossos olhos se fechar, nós possamos morar com ele na eternidade. É esse Jesus, meu querido, que me dá fé e firmeza e confiança para viver em tempos de calamidade como esse que nós estamos vivendo. Então, se você ainda não conhece Jesus, eu te convido a conhecer Ele e ter paz e tranquilidade nesse tempo de luta e de tribulação. Que nesse momento você entenda que Deus tem o controle da história e que Ele não perde o controle. O marinheiro perdeu o controle daquele barco. Tá? Você perdeu o controle dos seus planos. Eu perdi o controle do meu planejamento. Tivemos que trocar tudo. Tudo. Mas Jesus não perde o controle de nada. Jó, capítulo 42, versículo de número 2, diz assim: Jó falando para o Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que Deus nos abençoe. Que esse Jesus esteja no seu coração. E que você confie nele, não se desesperando nesse tempo de aflição e de calamidade, para a alegria do seu coração e para a honra e glória do nome dele. Ele vai nos ajudar a passar por essa tempestade, glorificando o seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, nos abençoe. Nos ajude, Senhor, a estar firmes, com fé, no que o Senhor está fazendo por nós. Te glorificamos porque o Senhor tem sido bom conosco. Nos abençoe, Senhor, para que possamos estar firmes, passar por essa tempestade e te glorificar no outro lado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Deus abençoe você e a tua família. E que Ele te dê paz nessa caminhada. Até o último dia, quando Ele virá nos buscar para morar com Ele. E lá não vai ter mais dor nem sofrimento. A palavra diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Que Deus te abençoe. Amém. Se o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não correrá a findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio